Olá, Moacir Toledo, médico. Vou aproveitar e gravar essa aula aqui. Preparamos para a aula de habilidades, semiologia do idoso. Vamos aproveitar e gravar. Fica gravado e a gente vai treinando. Vamos para a minha tela. Aqui está a aula de semiologia do idoso. Apanhei um PDF aqui da PUC do Rio Grande do Sul para servir como base. E aqui está a ementa, né? Espera-se que os alunos tenham noções do envelhecimento, né? Da fisiopatologia do envelhecimento, do conceito de independência funcional, como é que o idoso funciona e como avaliar, reconhecer um idoso frágil, né, e os cuidados que ele inspira, aprender a aplicar o mini exame do estado mental, que é vital para a gente reconhecer a demência, quando a perda cognitiva ainda é leve, que a gente pode melhorar e atrasar esse processo, e aplicar a escala de depressão geriátrica para a gente tentar diferenciar a depressão, que às vezes é chamada de pseudodemência, porque tem um prejuízo na atenção e acaba aparecendo um prejuízo de memória. Podem ser confundidos esses dois casos frequentemente. Conhecer o calendário de imunização, essa parte já não vamos chegar hoje ainda, né? Conhecer as doenças típicas do envelhecimento, né? Pesquisar a demência, a osteoporose, a hiperplasia prostática e ao final, na próxima aula, vamos falar de cuidados paliativos quando a vida termina. Então, sobre o processo de envelhecimento, sobre a fisiopatologia, existem diferentes conceitos e visões. Alguns acreditam que é um processo inevitável, fisiológico, existe um processo que é associado a doenças, que não é fisiológico, mas que não existe uma linha tênue, não existe uma linha divisória nítida para a gente separar o envelhecimento normal, saudável, do doente, porque é difícil delimitar esses conceitos. Então, a partir de nossa maturidade sexual, então desde a nossa puberdade, aí, a gente já começa a envelhecer. E parece que cada vez mais jovens estamos envelhecendo mais cedo. Por que eu estou dizendo isso? Há, vamos dizer assim, 30 anos atrás, quando entrei na faculdade, estou fazendo 24 anos de formado, então há 30 anos atrás, se ouvia falar em diabetes tipo 1 da criança, que é deficiente de insulina, tem ausência de insulina, e o diabetes tipo 2 ou do idoso. Se fala. Agora nem se fala mais do idoso, porque cada vez mais nós estamos tendo pessoas mais jovens com diabetes, que não estão conseguindo manter a homeostase e suas funções. Então, a partir da nossa maturidade sexual, nós começamos a envelhecer tanto quanto a gente maltrate esse nosso corpo, essa nossa carcaça e vai se traduzindo na perda de capacidade de manter a homeostase das funções, porque o diabetes, a gente não consegue manter a homeostase do metabolismo glicídico e o açúcar dispara, porque a gente tem um aumento da demanda de oferta, uma incapacidade da insulina gerir toda essa oferta de glicose que a gente tem com a dieta industrializada atual, abrindo campo para a instalação de doenças. Então, se quebra a homeostase, o corpo está envelhecendo e não consegue manter a homeostase. Senescência ou senectude é um termo que se refere ao envelhecimento fisiológico, normal, não associado às doenças. E senilidade está relacionada a doenças, perda de funções e levando à morte, às vezes mais cedo. E longevidade é um termo que se refere ao período de vida entre o nascimento e a morte. Isso difere em classificações e difere entre as espécies. Né? Existem algumas espécies que têm metamorfose, então se fala que a longevidade antes da metamorfose é maior, é menor, então às vezes se divide. Mas a gente está dividindo a nossa longevidade entre a vida e a morte. E o que a gente quer é ser longevos, mas saudáveis. Mas o que nós temos observado de fato na comunidade é que as pessoas nascem sadias ou já nascem doentes, levam a vida com doenças, ou até saudável até os 40 anos, mas em regra, entre 40 e 50 anos as pessoas adquirem doenças e elas têm a expectativa de vida para 75, 85 anos, mas geralmente a partir dos 50 anos, com muitas doenças, a partir dos 60, marcadamente, as pessoas têm evoluído de arrasto, com muitas doenças. E a gente tem um conceito assim de idade cronológica, que é a data de nascimento, e uma idade biológica. Porque nós temos pessoas com a mesma idade cronológica, mas algumas mais envelhecidas biologicamente que outras. Como assim? Exatamente como um carro tem uma data de fabricação, um carro pode estar muito bem conservado, uma boa máquina, tudo bem manutenido, bem conservado, e outro pode estar liquidado. O ser humano também. Eu sempre recordo a situação de lá
2001, na residência de saúde da família. Um homem motorista de caminhão, ele não tinha mais de 45 anos. E ele passou a frequentar o grupo do Hiperdia, de hipertensão e diabetes do posto de saúde. E um dia ele falou comigo assim, se sentindo incomodado, que aquele grupo só tinha coroa, só tinha gente velha, que ele estava muito novo para ele estar ali. Só que ele já estava com o pé amputado. Amputou metade do pé por causa do diabetes. Na verdade, ele, biologicamente, ele estava mais velho que muito daqueles idosos de 65, 70, 75 que estavam ali, que estavam de função renal normal, estavam com perfusão periférica boa. Ele já não tinha perfusão periférica boa, ele já estava caminhando para a insuficiência renal. Então, biologicamente, ele estava com a homeostase muito mais prejudicada, portanto, muito mais envelhecido. E atualmente eu tenho notado que fazendo os exames do paciente de consultório, os parâmetros bioquímicos das funções hepática, renal, lipidograma, perfil glicídico e o perfil hormonal está melhor, por exemplo, dos homens de 50 a 60 anos comparado aos jovens de 20 a 30 anos. E alguns adolescentes, inclusive, principalmente aqueles que estão morando fora da capital e que nas férias os pais trazem para consulta médica, que estão só comendo no fast food, com a vida muito urbana, estudando à noite, eles estão com um perfil bioquímico bem pior que os pais que estão aí com mais de 50 anos. Vamos adiante aqui. Vamos falar da avaliação da independência e da capacidade funcional. Quanto mais capacidades o idoso perder, mais dependente ele vai ficar. Então, existem duas visões: a avaliação das atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. As atividades de vida diária são as mais básicas, ou seja, é se higienizar, se deslocar e se alimentar. É o autocuidado. E as atividades instrumentais de vida diária incluem isso, mais as atividades de relação com o meio ambiente. É como é que ele se relaciona com a comunidade, com as outras pessoas, se ele consegue usar os serviços da comunidade, sair, se deslocar, usar um banco, gerir sua renda, etc. É mais complexo. O idoso vai se tornar mais dependente quando as atividades de vida diária estiverem comprometidas. Então, existe uma tendência de se perder antes as atividades instrumentais de vida diária, ou seja, primeiro ele vai perder a capacidade de gerir a conta bancária, fazer compras, para por último ele vai perder as capacidades de executar as atividades básicas de vida diária, se higienizar, se deslocar e se alimentar. Sendo que destas, o que primeiro se perde é a capacidade de atividades de vida diária, as atividades básicas de vida diária. Primeiro perde a capacidade de tomar banho e, por último, vai perder a capacidade de levar os alimentos até a boca. O questionário abaixo é simplificado e avalia mais as atividades instrumentais de vida diária. Entendo que, se este revelar mais que 5 pontos, temos que fazer a escala de Katz, que avalia as atividades de vida diária. Então, se a gente tiver 5 pontos nessa escala aqui, a gente já revela que a gente tem um grau de dependência, a gente não está mais independente. E é 0, 1, 2, 3, 0 e 1 é quando 0 é quando nunca fez, agora tem que fazer, precisa de ajuda, tem alguma dificuldade. Então, aqui não é as atividades básicas, são as instrumentais, na verdade. Aqui não está certo esse título. O idoso é capaz de preparar uma comida? Então, 0, 1, 2 ou 3. Então, a classificação aqui, ó, 0 é normal, ele não leva ponto. Faz com dificuldade, 2 pontos. Necessita de 1 ponto. Necessita de ajuda, 2 pontos. Não é capaz, 3. Nunca fez, se considera 0. Nunca fez e agora tem dificuldade, agora passou a fazer, faz com dificuldade. É a mesma pontuação lá. Então, aqui, ó, é capaz de fazer sua comida? Faz sem dificuldade, faz com ajuda, faz com dificuldade, faz com ajuda e não faz. Então, o não faz é o 3, é o pior. Então, quanto mais pontos, mais dependente vai ser. São 10 parâmetros, vai chegar no máximo em 30 pontos, então. E aí, manuseia o próprio dinheiro, quer dizer, gere suas economias, é capaz de manusear os próprios remédios, é capaz de comprar roupas, comida, coisas para casa sozinho, né? Ele é capaz de esquentar uma água e café e apagar o fogo. Ele é capaz de manter-se em dia com as atualidades, com os acontecimentos da comunidade, da vizinhança. Ele é capaz de prestar atenção em discutir um programa de televisão, um jornal, uma revista. É capaz de lembrar dos compromissos, acontecimentos familiares, dos feriados. Ele é capaz de passear pela vizinhança e encontrar o caminho de volta para casa.
quem está demenciado não consegue mais achar o caminho de volta, se variar um pouquinho o caminho. Ele pode ser deixado em casa sozinho com segurança? Algumas tabelas não trazem essa última pergunta, porque se tiver grau de dependência, não vai poder deixar. Então, quando ele faz normal, a gente dá 0. Quando ele tem alguma dificuldade, é 1. Quando ele necessita de alguma ajuda, é 2. Quando ele não é capaz de fazer, é 3. Quando nunca o fez, a gente considera 0. E quando ele nunca fez e agora tem alguma dificuldade, a gente considera 1. A avaliação de 0 a 3, totalizando no máximo 30 pontos, uma pontuação maior ou igual que 5 já caracteriza um grau de dependência. E é lógico que se ele chegar a 15 pontos, ele está muito dependente já. Avaliação das atividades instrumentais de vida diária. Essa escala avalia o desempenho do idoso em relação às atividades instrumentais a fim de verificar a sua independência funcional. A avaliação máxima requer 27 pontos. É praticamente essa que está modificada, mas aqui atividades instrumentais de vida diária chega a 27 pontos, porque são 9 parâmetros. Existem 3 respostas possíveis, 1, 2 ou 3, como aquela. 1, 2 ou 3. Dependência parcial ou dependência que consiste, respectivamente, nas seguintes possibilidades: faz sem ajuda, faz com ajuda, faz sem ajuda, faz com ajuda e não consegue fazer. Essa é a escala de Lawton. Não tem um ponto de corte, mas revela se o idoso é capaz de viver sozinho ou não, sendo a melhor pontuação 27 e a pior pontuação 9 pontos aqui. Então, consegue usar o telefone sem ajuda 3, com ajuda parcial 2 e não consegue 1. Então, quanto mais pontos, é melhor para ele. Consegue ir em locais distantes usando alguns transportes sem necessidade de planejamentos especiais? Consegue com ajuda e não consegue. O senhor consegue fazer compras, o senhor consegue preparar as próprias refeições, consegue arrumar a casa, consegue fazer trabalhos manuais domésticos, pequenos reparos, consegue lavar ou passar a roupa. Se é homem, você pode perguntar, consegue arrumar o jardim, consegue fazer uma limpeza do quintal, se ele não lava a roupa, né, não faz parte do hábito dele. Consegue tomar seus remédios na dose e horário corretos, sem ajuda 3, ajuda parcial 2, não consegue 1. O senhor consegue cuidar das finanças? 3, 2 e 1 aqui também. Então, 27 pontos é o melhor, 9 é o pior. Atividades de vida diária ou atividades básicas de vida diária. Estas precisam ser avaliadas com o idoso que já perdeu a capacidade de viver sozinho para avaliar o grau de dependência. Então, primeiro ele perde as atividades instrumentais de vida diária, daí a gente tem que passar a avaliar as atividades básicas de vida diária. Atividades básicas de vida diária. Estas precisam ser avaliadas no idoso que já perdeu a capacidade de viver sozinho. Então, ele perdeu as atividades instrumentais de vida diária, agora a gente passa a avaliar as atividades básicas de vida diária. Avaliar o grau de dependência, precisamos atestar isso, pois pode modificar o benefício assistencial. Eu não sei se na Previdência mudou isso, mas o idoso que precisa de assistência integral, porque ele perdeu a capacidade de executar as atividades básicas de vida diária, se higienizar, se deslocar dentro de casa e se alimentar, ele teria, antes da Previdência, tinha direito a um acréscimo, parece que de 25% no seu benefício de aposentadoria ou assistencial. Então, aqui está a escala que pontua em 1 o independente e 0 a dependência. Então, banhar-se é independente, ganha 1 ponto. Não consegue, precisa de ajuda, ele é 0 pontos. Então, é banhar-se, vestir-se, usar o banheiro, né, de fazer as necessidades fisiológicas, né, urinar e evacuar. Consegue se transferir, ou seja, se transferir do leito para a cadeira, da cadeira para o leito, do leito, da cadeira para deambular, mas ele precisa de ajuda para se levantar da cadeira ou se transferir do leito para a cadeira, é 0, 1. Transferência, continência, se ele tem continência da urina e das fezes, e se ele consegue se alimentar sozinho, levar o próprio alimento à boca. Então, o ideal é que ele seja pouco dependente, tendo 6 pontos, né, tendo todo ponto. Grau moderado de dependência 4 pontos, e muito dependente ele ganha 2 pontos. Quer dizer, de tudo aí ele consegue fazer 2 coisas. Provavelmente, o muito dependente com 2 pontos, ele vai conseguir fazer só se alimentar e se transferir, talvez, ou ter continência urinária. Mas talvez as últimas coisas que ele vai perder vai ser isso, a questão de se alimentar, se transferir ou usar o banheiro.
E o idoso frágil, diante que nós vimos que o idoso tem perda das capacidades instrumentais de vida diária e alguma perda de capacidade de atividades básicas de vida, ele vai se tornar um idoso frágil, que é onde ele tem alguma incapacidade, que seria os 7 Is. São 7 incapacidades que nós vamos avaliar aqui: imobilidade, incontinência fecal e urinária, né? Insuficiência familiar, incapacidade cognitiva, né, mental, instabilidade postural para deambular e ficar em pé, incapacidade comunicativa de entender e de emanar a vontade dele, e atrogenia, que são as complicações do tratamento médico. Então, vindo em cada uma delas aqui, a imobilidade, né, quando tiver alguma imobilidade, ele vai precisar de um cuidador em tempo integral, porque se ele não consegue se deslocar, ele vai precisar de ajuda. Se ele ficar sozinho, ele está sob risco, pois com alguma imobilidade ele não poderá desempenhar as atividades básicas de vida diária, e corre risco para quedas, fraturas e não atendimento das suas necessidades básicas. A incontinência, ela é muito frequente no idoso. Quem nunca viu aquele idoso com o cheirinho de xixi, né? Isso incomoda muito eles e as pessoas. A gente precisa cuidar disso. Não deve ser considerado normal. A gente tem que avaliar nas mulheres história obstétrica, né? Pode precisar de cirurgia da bexiga, e história prostática para os homens, porque eles podem estar tendo retenção urinária transbordando. A gente tem que excluir infecção do trato urinário com a urinálise e urocultura. Não tendo infecção urinária, a gente, e persistindo a incontinência, tem que fazer estudo urodinâmico, daí carece até de encaminhar ao colega urologista. E a insuficiência familiar. O mundo moderno exige que todos estejam no mercado de trabalho, inclusive as mulheres, né? E não tem quem cuide do idoso. Além disso, o histórico familiar, existem mágoas, né, rancores, ressentimentos na família, e isso pode gerar negligência e maus tratos com o idoso. E lembrar que, muito provavelmente, os idosos de vida desregradas, com história de alcoolismo, maus tratos aos mais jovens, né, eles podiam ter doença mental associada e, muito provavelmente, vão ser os mais dependentes, pela presença de doenças crônicas, dos maus hábitos de vida e das perdas cognitivas, às vezes, que vêm junto com alguma enfermidade mental pré-existente. E essa enfermidade, esse vício, às vezes, no álcool, já causava ressentimento em alguns familiares. Eu tive a infelicidade de passar por oportunidades de ter paciente internado com fratura de fêmur, idoso, ligar, conversar com a família e as filhas dizerem: nós não vamos cuidar desse velho, mas de jeito nenhum, nem a pau, porque ele já fez a gente passar muito trabalho, nos maltratou muito. E aí, o que você vai dizer para uma família que sofreu na mão de um alcoólatra? E eu estou com o paciente lá internado, em abstinência alcoólica, precisando operar o fêmur, precisando de um cuidador, e todo mundo se recusa a vir cuidar. São situações difíceis. Foi a óbito esse paciente, no caso. Incapacidade cognitiva. Então, quando vem o prejuízo mental do idoso, geralmente é em consequência de uma doença mental antiga que vem deteriorando o paciente, por exemplo, a esquizofrenia, ou o paciente já tinha uma incapacidade pré-existente, a deficiência intelectual, que se chamava antes de retardo mental, ou o paciente é delirante, né? O transtorno delirante persistente, que muitas pessoas tiram aquela pessoa idosa por teimosa, rabugenta, etc. Às vezes ele é portador de transtorno delirante persistente, ele precisa ser medicado para ficar mais fácil o manuseio e lidar com ele. Ou um processo de demência que atinge aí cerca de até 50% das pessoas com 80 anos, e cerca de 50% dos casos de demência é doença de Alzheimer, e depois vem a vascular, mais ou menos aí com 30%, 40%, e muitas vezes elas estão associadas, a demência vascular mais a demência de Alzheimer, na mesma pessoa. As duas somadas chegam até 85% dos casos. E é preciso fazer a investigação para afastar causas tratáveis, como as causas infecciosas, por sífilis e HIV, as compressivas, né, estruturais, hidrocefalia, hematoma subdural no idoso, que pode sangrar, tumores, e as causas metabólicas, de hipotireoidismo, hiponatremia, baixa de sódio, hipercalcemia, insuficiência renal e hepática, e as mais comuns, aí, carência de B12 e ácido fólico, muito associadas ao quadro de uso crônico de omeprazol, baixando a acidez gástrica, que já é baixa no idoso, impedindo ele de fazer a digestão e adquirir ferro e as vitaminas do complexo B. E causas tóxicas, né, causadas por substâncias, álcool muito comum, drogas, né, de abuso, medicamentos, né, os benzodiazepínicos, aí, causando prejuízo de memória, e metais pesados. A instabilidade postural.
né? Pode vir junto também com a doença de Parkinson, né? Mas ela está associada ela precisa da visão, para manter a estabilidade postural, o paciente precisa da visão do sistema vestibular, né, do ouvido, e o sistema proprioceptivo, que está ligado ao cerebelo. Na senectude, né, na velhice, está prejudicado pela perda de força muscular e o tempo de resposta aumentado da musculatura das extremidades para manter o equilíbrio, além de rigidez articular das extremidades. Isso tudo prejudica a estabilidade dele. Após uma queda, aumenta muito o risco de mortalidade, até porque os idosos, com medo de novas quedas, eles acabam ficando mais confinados à cadeira e ao leito, e isso piora a sarcopenia, piora a perda muscular dele, e, e vai perdendo vitalidade, e a gente tem que investir, às vezes, em fisioterapia, até musculação, para dar mais capacidade muscular para esse idoso conseguir manter essa estabilidade postural. E é preciso cuidar do ambiente, evitar desorganização, vai dar tropeços, umidade, né, piso molhado, má iluminação para o idoso enxergar. Animais domésticos pela casa podem causar queda do idoso, e os tapetes com rebarba em chão liso são quedas muito frequentes, são causas de queda muito frequentes, os tapetes aí. E a incapacidade comunicativa, né? Tem que avaliar a visão, a audição. Muitos idosos têm dificuldade de audição e têm dificuldade de fala, às vezes, porque tiveram AVC e evoluem com afasia. Vão interferir diretamente no seu relacionamento com o mundo. Os surdos precisarão ler nossos lábios, então a gente precisa falar com eles nos enxergando e falar mais alto, quando eles estão um pouco surdos, né, por perda auditiva. Ou usar a leitura, a gente pode escrever para eles, para os que sabem ler, e oferecer onde eles possam escrever para os afásicos, para eles conseguirem se comunicar, se eles sabem escrever e conservou alguma aptidão motora depois de um AVC. E a iatrogenia é resultado das nossas falhas na assistência. Pode ser por causa de medicamentos sedativos, então às vezes o idoso está fazendo um quadro de psicose na demência, a gente vai usar um neuroléptico, vai piorar os sintomas de Parkinson, ou aparecer sintomas de Parkinson medicamentoso, vai piorar a instabilidade postural. Então, a gente está precisando tratar um sintoma grave, que o idoso está alucinando, está com delírios persecutórios, está agitado por causa disso. Em contrapartida, vai ter um componente iatrogênico de uma piora motora de força e dos reflexos dele. Os benzodiazepínicos causam perda de força. O idoso internado pode fazer um quadro de delírio, aumentar a imobilidade, fica restrito ao leito, tem que ficar lá no leito, no soro. Piora a subnutrição, no hospital ele vai comer mal, não vai ter os alimentos que ele gosta, muitas vezes. Excesso de procedimentos propedêuticos, né, investigatórios, terapêuticos ou fúteis, quer dizer, tem coisas que não tem que fazer para o idoso. Se ele não vai poder operar alguma coisa, não tem condição clínica para aquilo, por que ficar fazendo algumas investigações se não vai dar para fazer investimento de uma cirurgia, por exemplo? Má comunicação, quando não se fala assertivamente com o idoso, acha que ele entendeu, ele não entendeu, a gente tem que ser mais assertivo na comunicação com ele, e a gente precisa ouvi-los com paciência, porque muitas vezes eles têm dificuldade de transmitir o que eles estão precisando. E existe a distanásia, que é atrapalhar o óbito inevitável do paciente. Quando sabidamente a gente não poderá mais ser possível oferecer alguma melhora na qualidade de vida daquele idoso, a gente tem que parar as medidas que salvadoras da vida, né? E ser indicado apenas conforto, ou seja, a gente vai oferecer leito, analgesia, sedação para esse idoso se findar com calma, serenamente, sem dor. Ou seja, se é aquele caso que a gente tem um idoso demenciado, já está evoluindo com caquexia, internou porque está, por exemplo, com uma pneumonia, com infecção urinária, o que a gente vai fazer? Leito, antibiótico, conforto, sedação, mas a gente não vai levar esse idoso para uma intubação orotraqueal, para uma UTI, porque a gente sabe que se a gente fizer ele sobreviver a essa pneumonia, ele vai continuar restrito ao leito, vai continuar demenciado, e a gente só vai adiar esse óbito inevitável com mais sofrimentos para essa pessoa e para essa família. Então a gente tem que, às vezes, lembrar de oferecer conforto, leite e analgesia para a família entender que está chegando o final da vida, conversar isso com os familiares. E se a gente oferecer analgesia e sedação, o idoso vai se findar com toda a serenidade e a família vai falar: ah, ele morreu como um passarinho. E se a gente deixar sem analgesia, sem sedação, o idoso vai ficar lá numa agonia respiratória enorme. Ou se a gente colocar numa intubação, colocar dentro da UTI, vai ficar 30, 60, 90 dias lá. E geralmente vai findar em óbito igual, com muitas escaras, com muitos gastos, com muito sofrimento de toda a família.
naquelas visitas ali. E acho que é o nosso último assunto de hoje, mini exame do estado mental. É um exame muito simples e é como se faz o diagnóstico da perda cognitiva leve. Porque aqui, perda cognitiva moderada e grave, os familiares até já perceberam que o seu idoso em casa está demenciado. O triste disso é que eu tenho visto alguns idosos que a gente examina e encontra a perda cognitiva leve, e eles já passaram pelo médico que fez exames de imagem, fez exames de sangue e falou para a família que estava tudo bem. Só que eu percebo também que a família veio dizendo que ele estava bom de memória. Então, às vezes, eu acho que o colega médico não quis dar a má notícia de que está demenciado, falou que estava tudo bem os exames, mas mandou voltar em 6 meses. Quando a família perceber que tem prejuízo de memória, aí ele vai concordar com a família que existe a perda, mas ele ficou adiando isso, não sei se para poupar a família ou se para ficar revendo o caso e refazendo os exames e, consequentemente, auferindo esse faturamento das consultas e dos exames. É um teste muito simples, mas ele é bastante sensível e específico se feito no paciente vigil, bem acordado, cooperativo. Não serve quando o paciente está com rebaixamento do nível de consciência, por exemplo, quando ele está hospitalizado, medicado com benzodiazepínico ou no estado de delirium, onde existe um rebaixamento do nível de consciência e o paciente alucina, fica prejudicado, não entende direito os fatos, não está se comunicando direito. É quando os populares falam que o paciente está variando, está fora da casinha. Então, comumente, os familiares acham que está tudo bem de memória, porque ele lembra de coisas do passado, mas quando fazemos um mini exame do estado mental diante dos familiares, eles começam a cair a ficha e percebem que ele perde a memória imediata e a recente e também já perdeu capacidades que ele tinha. Outro dia, uma senhora trouxe a mãe dela com 76 anos e essa senhora conversou muito bem comigo, se emocionou, chorou, contando de que há 40 e poucos anos ela chegou aqui nessa cidade de Sinop e que ficou viúva com 6 filhos pequenos, grávida do 6º filho, que o sogro colaborou com ela para criar os filhos, que só depois dos filhos criados, encaminhados, ela contraiu outro matrimônio, ela tem companheiro, e se emocionou com isso. Mas a filha já tinha conversado comigo em separado, falando que ela tinha alterado o comportamento, tinha ido ao médico, o médico achou que era depressão, deu antidepressivo, ela ficou mais estranha, ela retirou o antidepressivo e trouxe para a gente ver. E também a secretária já tinha me dado uma pista de que ela perguntou pelo menos 6 vezes que idade ela tinha e se ela tinha filhos. Então ela estava repetindo as perguntas, né? E quando eu fiz o teste de memória, a filha viu que ela perdeu a memória recente, não fez a evocação das 3 palavras e ela perdeu a capacidade de fazer cálculo. Aí caiu a ficha da filha, que a filha contou que ela, quando ficou viúva, ela trabalhou de inspetora escolar e tomou conta da cantina da escola, então ela sabia muito bem fazer conta e ela não fez a conta simples que a gente vai ver que está aqui no mini exame do estado mental. Ele dá o máximo de 30 pontos e o ponto de corte varia com a escolaridade e varia também com os diferentes estudos. Mas eu considero apropriado a gente dizer que existe perda cognitiva leve já quando obtém 28 pontos uma pessoa que tem curso superior, ela tinha que tirar 29, 30, né? 24 os alfabetizados, seja alfabetizados de 1 a 8 anos, de 1 a 12 anos, e 18 pontos para os analfabetos. Então, vê que tem que ter 25 pontos um alfabetizado, como tem 6 questões que dependem de número ou de escrita, então você tira 6 números, né? 25 seria normal para alguém alfabetizado, então 18 para 19 para alguém alfabetizado, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, e não é pecado nenhum a gente gravar assim 20 e 25 pontos. 20 para os analfabetos, tirou 20, está normal. 19 já não está normal, já tem perda cognitiva leve. 25 para um alfabetizado está normal, 24 é, é, já está anormal. Ou seja, 26 um alfabetizado está normal, 25 já tem perda cognitiva leve, 21 analfabeto já tem perda cognitiva leve. É bem mais sensível assim. E aqui se findou e eu não peguei. Ah, tá aqui o teste. Tá aqui. Então, o teste se compõe do seguinte: a parte de orientação dá 10 pontos no total. A gente pede o ano, o mês, a data do mês, data numérica, o dia da semana e a hora aproximada do dia. 5 quesitos. Hora aproximada do dia, dia da semana, dia do mês, a data, né? E o ano que a gente está. E a hora aproximada do dia. E a localização, a gente pede em que estabelecimento a gente está esse local, essa sala, o que, que é? Ele vai falar um consultório, esse estabelecimento, uma clínica, um hospital,
que rua que nós estamos, que bairro que nós estamos, que cidade que nós estamos. Então a gente acha 5 coisas de localização e 5 coisas quanto a tempo. Então totaliza 10 pontos aqui no máximo. E o registro, a gente pede para que a gente investigue a memória imediata. Escolham 3 palavras para você. Eu escolhi usar cachorro, faca e pedra, um animal, um utensílio e uma coisa da natureza. Aí eu peço, se pede assim, eu vou falar 3 palavras, o senhor vai repetir, o senhor vai guardar essas palavras. Vou falar só uma vez, o senhor repete para mim. Cachorro, faca e pedra, aqui tapete, rua e azul. Aí o idoso fala imediatamente, geralmente ele fala, o senhor guarda essas palavras que eu vou pedir para o senhor novamente. Você pode também associar falando o teu nome antes e vendo se ele responde. E aí você pede para atenção e cálculo, você pede para fazer a conta de diminuir. 100 menos 7, 93, 93 menos 7, dá 86, 86 menos 7, 79, 72. Então você faz 5 cálculos. Para os analfabetos, às vezes eu facilito um pouquinho e peço para ele somar. Peço para ele somar, mais 7, né? Fica um pouco mais fácil. Só para os analfabetos eu tento fazer isso. Então você pede para ele fazer 5 cálculos. Se acertar só 2, leva 2 de nota. E agora a memória remota, que é recente, e evocação. Você pede de volta para repetir aquelas 3 palavras que ele repetiu para você. Quando eles estão demenciados, a primeira coisa que eles pedem é isso daqui. E a linguagem, você pede para ele dar nome a 2 objetos. Eu pego lá o grampeador, uma caneta, um óculos, relógio de pulso. Pede para ele dar nome aos objetos. Então, ele pega 2 pontos aqui no máximo. Você mostra 2 objetos. E você pede para repetir uma frase. Nem aqui, nem ali, nem lá. Eu peço, o rato roeu a roupa do rei da Pérsia. E, em geral, eles conseguem repetir essa daqui. E seguir um comando de 3 estágios. Eu sempre pego um papel e falo para ele. Eu vou fazer um pedido para o senhor vai fazer uma tarefa para mim. Só que eu só posso pedir para o senhor fazer, só posso falar uma vez para o senhor fazer. Não vou lhe ajudar depois. O senhor me fala quando está pronto. Nem a sua filha aí pode ajudar. Eu vou dar a tarefa para o senhor faz. O senhor pega esse papel aqui, dobra 2 vezes e entrega para sua filha. Então são 3 tarefas. Pegar o papel, dobrar 2 vezes e entregar para a filha. Quando eles estão demenciados, eles pegam o papel, ele não dobra 2 vezes, ou ele entrega para mim, ou ele pergunta se está pronto. Então você vê, às vezes eles fazem uma tarefa, 2, vai perdendo pontos aí. E aí eu escrevo em letras garrafais, feche os olhos 2 vezes. Fala, o senhor vai ler o que está escrito aqui, não precisa o senhor falar para mim. Eu quero que o senhor execute o que está escrito aqui, tá bom? O senhor vai olhar, vai ter uma ordem para o senhor aqui escrito. O senhor executa o que está escrito aqui. Então a gente mostra, fecha os olhos 2 vezes ou uma vez, ele executa. Se não executa, perde o ponto. E pede para escrever uma frase. E, evidentemente, quem é analfabeto não vai conseguir fazer essa aqui, ele perde ponto, mas por isso que ele tem aquela redução de 7 pontos lá, que seria os 5 pontos com os cálculos, mas muito analfabeto sabe fazer cálculo, então acaba ganhando. Então por isso que o corte ali é 25, 24 e 18, ou 25 e 20, porque tem que dar uma perda de 5 a 7 pontos para o analfabeto, porque ele não vai conseguir nem ler e executar a ordem, e também não vai escrever uma frase. E a frase também que tem que ter um conteúdo. Já tem idoso que escreveu para mim, o senhor escreve uma frase, um pensamento, uma ideia, alguma coisa o senhor escreve para mim. Aí ele foi lá e escrever uma frase. Ele não conseguiu ter um pensamento. E a segunda é desenhar um desenho. Então, eu faço um desenho no papel, eu não uso esse desenho aqui. Eu gosto de desenhar o cubo, né? Um dado. Estou fazendo aqui, vou tentar mostrar aqui. Eu faço o desenho de um dado e vejo se ele consegue repetir esse desenho para mim. Em geral, os demenciados não conseguem fazer o desenho, é um desenho muito simples, não consegue fazer. E se obter 25 pontos, em geral, eu considero normal. Se obter 20 pontos, também eu considero normal para o analfabeto. E às vezes um analfabeto é uma pessoa muito simples, de interior, que não está habituada com nada, nunca pega em caneta, é lógico, não consegue fazer o desenho, não lê, eu desço para 18. Mas normalmente 20 pontos, normal, 25 pontos alfabetizado, normal. E muitos alfabetizados aí não conseguem os 25 pontos, já tem perda cognitiva leve. Não estou lembrado direito do corte, mas acredito que quando eles chegam a 11, a
11 a 18 pontos é perda cognitiva moderada, ali entre 18 e 24 é perda cognitiva leve, e quando já tem 10 ou menos, é perda cognitiva já grave. E aí já os familiares já se deram conta. O interessante é você fazer o diagnóstico quando estão ali os alfabetizados com 20 a 24 pontos e os analfabetos estão ali com 17, 18 pontos. Você fazer o diagnóstico e você ainda otimiza a saúde deles, usa a medicação sintomática e consegue melhorar alguma qualidade de vida, e você já consegue prevenir os familiares para começar a tomar conta desse idoso, não deixar ele mais sozinho, proteger antes de ter as perdas. Eu consigo recordar, que certa vez uma assistente social lá em outro município do Paraná contou que ela ficou revoltada com o médico do Detran, o oculista, que eles chamam, o médico do exame de vista, mas que o exame do Detran é para ser mais completo, reprovou o pai dela no exame da carteira. Ela levou para outra cidade, outro médico aprovou a carteira de motorista para o pai dela. Até que o pai dela causou um acidente, fez uma barbeiragem, porque já estava demenciado. Aí que ela foi entender por que o médico tinha é, tirado a carteira dele, porque ele estava completamente demenciado. Quando eu o conheci, ele já tinha que ficar com o portão fechado em casa, senão ele saía para a rua e se perdia. Certa vez até se perdeu, ficou 2 dias na rua. Quando chegou em casa, ele confabulou, falou que tinha ido para Telêmaco Borba visitar um amigo, mas ele estava perdido na rua 2 dias já. E então, os familiares geralmente não se dão conta, a gente tem esse olhar apaixonado enquanto familiar, a gente não percebe a perda da cognitiva, que é essa perda de capacidades de práticas que tinha de certas atividades, e a perda da memória recente, mas as memórias antigas continuam geralmente estáveis. Eu deixo aqui as minhas redes sociais para você seguir a gente. Peço que dê teu like no vídeo se achou isso interessante. Encaminha para quem você possa ajudar. Aguardo seus comentários aqui abaixo na área pertinente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.